é o amor que olha e lamenta porque você caiu. É o amor que estende a mão e diz: vamos ficar de pé. Eu diria assim: é quando você menos merece, aí você percebe o quanto você é amado. Amar o outro quando ele faz tudo certo, amar o outro quando ele acerta em tudo, é fácil. A gente ama com facilidade. Eu há muito tempo aprendi que o grande desafio do amor é amar os não amáveis. Amar os não amáveis. E aí Paulo vai dizer que Cristo morreu por nós quando nós não éramos amáveis. Esse é o desafio, né, de ser amado por Deus, de perceber esse amor de Deus. Então a primeira que eu quero trabalhar com você nessa manhã: começa a entender o quanto você é amado, porque no momento em que você não merecia em nada, Deus se dispôs a morrer por você. Você e eu não fizemos nada para que merecêssemos que Jesus morresse pela gente. Ele simplesmente morreu porque ama. Ele simplesmente aceitou a cruz por amor a mim e a você, quando éramos fracos, ímpios e pecadores. Olha o retrato do que nós somos, mas o retrato não do que nós somos na nossa fraqueza, mas da força que nos vem desse amor de Deus. Por isso, o amor de Deus, na Bíblia, a gente vai descobrindo muita coisa. E eu, há algum tempo, olhando assim pelas passagens da Bíblia, descobri uma história de amor interessantíssima, que serve para a gente. Um nome que talvez você vá achar estranho, e talvez você não se lembre de ter lido esta passagem na Sagrada Escritura, até porque a gente lê muito pouco a Bíblia, né? A gente lê muito pouco, e principalmente o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento tem um nome que chama-se Mefibosete. Vamos repetir? Mefibosete. Que nome estranho, né? Mefibosete. Esse é o nome que eu encontrei ali. Essa passagem, esse nome, essa pessoa, está no segundo livro de Samuel. Se alguém quiser acompanhar, pode ler lá, eu vou buscar aqui. Capítulo 4 é apresentado esse rapaz, filho de Jonatas, filho de Saul, que era aleijado dos 2 pés. Ele tinha 5 anos quando chegou de Jezreel a notícia da morte de Saul e Jonatas. Então a ama pegou e fugiu, mas na fuga apressada a criança caiu e se machucou. Chamava-se Mefibosete. Mefibosete, esse nome estranho. Veja bem, vou apresentá-lo. Quem que ele era? Ele era, primeiro, ele era filho de Jonatas. O Jonatas era filho do Saul. O Saul era o primeiro rei de Israel. Esse rapaz, ele era por direito herdeiro do trono de Israel. Por direito. Se o Saul tinha morrido, se o pai dele, o Jonatas, tinha morrido, com certeza o direito ao trono era dele. E na época, o que aconteceu? O Davi, né, assumiu o trono de Israel. E na época era muito comum, era costume fazer isso, que quando um rei assumia o poder, ele tinha, por direito até, ou sei lá, ele tinha que matar os herdeiros do trono. Ele tinha que matar o Mefibosete, Davi, para ficar livre de alguém chegar e comprometer o reinado dele. O Mefibosete corria o risco de ser morto. O que a ama fez? Catou esse menino e saiu correndo para escondê-lo do Davi, para não ser morto. E na queda, como fala o texto, ele caiu e quebrou as 2 pernas e ficou aleijado das 2 pernas.
pensar comigo uma coisa: esse rapaz, durante 20 anos, ele carregou um estigma muito sério. Ele era conhecido como o quê? Não, ele não era conhecido como o filho de Jonatas. Ele era conhecido como Mefibosete, o aleijado. Assim ele era conhecido. Toda vez que se referia a Mefibosete, se referia ao aleijado. O drama dele o acompanhava. Toda vez que alguém ia falar: você conhece o Mefibosete? Alguém falava assim: mas quem é? É o aleijado, aquele dos 2 pés. Talvez você já comece a se identificar um pouco nessa história, não? Como é que a gente conhece um monte de pessoas, ou talvez até como você é conhecido? Como que a gente às vezes se refere a algumas pessoas? Como é que será que é? Você conhece fulano? Quem? Aquele que vive bêbado. Não é assim? Você conhece a fulana? Quem? Aquela uma que o dia que dá menos dá acesso. Conhece? Não é assim que a gente fala? Você conhece fulano ou ciclano? E a gente vai colocando o estigma da pessoa. As marcas que nós carregamos, das quedas que nós levamos. Toda vez que você cai, fica em você uma marca. Pode ter certeza que vão passar o tempo, que vai passar o tempo, mas ainda assim, muita gente vai se lembrar de você, da queda que você teve. A queda, a marca, a queda deixa marcas, e você talvez já saiba o peso delas. Talvez conheça pessoas que ao longo da vida traz o estigma da queda, da marca daquela queda, aonde nunca mais foi conhecido como deveria ser, mas foi conhecido a partir da sua queda. Por isso, eu quero que você comece a pensar. Veja bem, nós somos talvez semelhantes ao Mefibosete. Nós nascemos da realeza, gente. Nós não nascemos de qualquer lugar. Antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te conhecia. Eu tinha te chamado pelo nome. E Jesus, e o João vai dizer: vê que prova de amor Deus nos deu, o de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Nós somos filhos da realeza. Como o Mefibosete, nós somos herdeiros de Deus. Nós não somos filhos de qualquer um, gente. Nós somos filhos do rei. Nós nascemos na realeza, mas experimentamos as quedas. E experimentamos as marcas dessa queda. Entende? E as marcas da queda às vezes faz você se esquecer que você é herdeiro, que você é herdeiro de Deus. O Jonatas talvez, aliás, o Mefibosete talvez tenha esquecido que ele era herdeiro do trono. Ele não gostava nem de lembrar. Ou seja, caminhamos na vida com as marcas das quedas. Quais são as marcas que você carrega? Quais são as marcas que você traz com você?